Bom, nesse trabalho aqui nós vamos reunir algumas das inúmeras contribuições que existem disponibilizadas, evidentemente ignoradas, especialmente por grande parte do mundo acadêmico, pela estruturação dos cursos de formação que existem, né? Mas que são elementos assim que mereceriam pelo menos uma apreciação, mesmo que superficial, para saber que existe por trás daquilo que se enxerga uma realidade exuberante, capaz assim de nos auxiliar a talvez recompor ou reformular a nossa própria proposta de vida, né? Nossa filosofia de vida, naturalmente entendendo a nossa realidade perceptível como sendo apenas o efeito da nossa própria realidade essencial, que ainda está um tanto quanto distante daquilo que poderíamos chamar de perfeição, né? Quando Allan Kardec, no capítulo Lei do Progresso, fala sobre o progresso intelectual e o progresso moral, ele nos dá algumas referências importantes para nós entendermos até esse aparente caos que domina aí no nosso meio, né? E que certamente nada mais é do que a ebulição de um adensamento demográfico absurdo que aconteceu nos últimos 60, 70 anos, que oferece a um número crescente de espíritos em processo de evolução uma forma de, quem sabe, encaminhar melhor a sua vida na direção da felicidade e da paz, que essencialmente é uma aspiração de todos, né? Nós, vasculhando a história do século XX, nós vamos nos ater apenas ao século XX, não vamos voltar ao século XIX, mas a gente vai ver que a mentalidade até que encontrou assim uma certa abertura no século XX, né? E em várias partes nós fizemos uma divisão pela Europa, pelos Estados Unidos da América do Norte e por Brasil no final. E como eu disse, estamos apenas buscando uma pontinha só do enorme acervo de informações disponibilizadas. Eu peguei apenas aquelas mais interessantes para mim. Algumas coisas ficaram para mim bastante evidenciadas. Primeiro, como muito do que está aí a gente já conhecia, mas a gente buscou talvez enriquecer o conteúdo com as contribuições do tal do Wikipedia ou Wikipedia. E a gente vê que realmente aquilo é uma tribuna livre e que existe por trás de quem oferece as suas contribuições, muitas vezes, uma intenção meio simulada, no sentido de desacreditar muito do que foi feito, muito do que aí está. Outra coisa que ficou para mim bastante claro é que aquela percepção que a gente tinha de que século XIX quem dominava principalmente a área da ciência era a Europa, né? No caso da medicina, parece que a Áustria, depois a França, até certo ponto, tiveram assim um certo brilho, né? E a partir da ascensão da cultura norte-americana no campo do desenvolvimento das ciências, principalmente depois dos anos 40, 50, a gente vai ver que, na realidade, o norte-americano discrimina o europeu, como, por sua vez, o europeu discrimina também o povo do leste, lá da Polônia, da Rússia e daquelas outras regiões, que também fizeram coisas importantes. Outra coisa que ficou bastante claro para mim, até para entender por que Kardec não conseguiu reconhecimento na cultura nórdica, é que o nórdico ele discrimina o latino. Para ele o latino não ser inferior mesmo, né? Como muitas das coisas importantes e interessantes que aconteceram no final do século XIX, do ponto de vista da cultura, aconteceu em Paris, que é latino, ou na França, que é latina, muitas coisas realmente foram desenhadas e desconsideradas, embora tudo que realmente startou aí, desencadeou o processo de evolução da cultura no século XX, principalmente aqui na América do Norte, tenha tido a sua gênese ali na França, né? Dos grandes pensadores aos grandes artistas, os pintores e outros intelectuais, tudo aconteceu por ali, mas infelizmente foi. Então a gente vai ver algumas coisas interessantes aí que mostram por que alguns eventos tiveram repercussão maior lá do que aqui em cima, né? Aqui em cima, na América do Norte, Estados Unidos principalmente, o domínio era católico e protestante, né? E as suas derivações.
Então, essas duas escolas, elas são profundamente intolerantes em relação a qualquer inovação. Tanto é que nos Estados Unidos, que dizem que é talvez uma das nações mais desenvolvidas do planeta, existe um grande contingente de pessoas que desconsidera a teoria evolucionista de Darwin. Eles ainda são criacionistas, ainda acreditam que viemos lá da costela do Adão, aquele baboseira toda, e na verdade o raciocínio lógico do presente não abriga mais, não cabe. Né? Só para quem realmente tem a fé cega, que acredita piamente que a Bíblia é a palavra de Deus, a única, o que a gente também hoje já sabe que não é, até porque a Bíblia cada vez vai se mostrando como a epopeia do povo hebreu, não é? E os fragmentos do que restou do que Jesus representou, compilados por Lucas, Mateus, João e Marcos, sendo que Marcos não tiveram assim convívio direto com Jesus, só o Mateus presumivelmente e João. E isso daí foi mais ou menos compilado a partir do que foi assim, preservado pelos escribas e na verdade foi selecionado entre vários textos. Deve existir uma razão para terem sido excluídos os outros, né? E na realidade a gente vê que, tirando o Evangelho de João, que é um evangelho que tem começo, meio e fim, o de Mateus ele também está fragmentado, Lucas é apenas uma compilação e o de Marcos também, né? Então são mais curtinhos e muitas informações não se completam porque são fragmentos mesmo, são narrativas. Bom, vamos ver o que tem aí. Começando, como sempre, alguns enunciados para a gente pensar. Nós, estudando um pouquinho da yoga, nós vamos descobrir que essa escola anterior a Cristo, ela tem tudo a ver com o que o Espiritismo pregou. E no final do século XIX, um advogado chamado William Walker Atkinson, que é um cara lá do interior dos Estados Unidos, advogado, e ele entrou no processo de fadiga, né? Estresse, na época chamava-se fadiga, e acabou indo parar em Chicago, onde anualmente acontece uma feira de atividades místicas, e ali ele teve contato com ideias assim bastante inovadoras. Uma delas que vinha da própria França, é um movimento chamado Novo Pensamento, que misturava algumas proposições de um ex-seminarista chamado Eliphas Levi com as ideias do Franz Anton Mesmer, então chamava Novo Pensamento, mostrando que a mente realmente tem um papel decisivo através da elaboração de pensamentos na nossa estabilidade física ou na recuperação do mesmo. E ele travou conhecimento com dois yogis. Quem tiver a oportunidade, assista qualquer dia no Netflix um documentário, um filme, não é bem um documentário, que fala sobre Yogananda, né? Yogananda é um dos caras que vieram para a América, orientado por um guia lá deles, lá um guru deles, no sentido de apresentar yoga e meditação. Isso nessa feira americana. Lá no filme a gente vê quantas peripécias cercaram aí a história de Yogananda, as venturas e desventuras na América, o retorno à Índia, depois o retorno para a América, mas sem todo aquele frisson que ele causou, né? É um negócio muito interessante. E na verdade o William Walker Atkinson, que é o mais conhecido pelo Segredo, porque ele é o cara do Segredo, ele tinha mais de 100 livros publicados através de pseudônimos diferentes. Um deles apresentando-nos essas informações que vinham da Índia através desses líderes, né? E ele se escondia desse pseudônimo Yogi Ramacharaka, que na verdade na época era muito comum. Allan Kardec é um pseudônimo, o Eliphas Levi é um pseudônimo. Então era comum os caras se ocultarem em pseudônimos, né? E desse livro onde ele vai mostrar, o livro chama A Vida Além da Morte, ele vai na realidade nos mostrar que tudo que o Espiritismo veio falar no século XX, nessa fase de mudança, já era conhecido lá. Uma das coisas que ele diz aí a respeito desse fenômeno que é inevitável na vida do ser é a morte, né? Então ele fala assim: a humanidade foi hipnotizada pela ideia da morte. O uso comum da palavra reflete a ilusão, porque ele está se referindo justamente à visão da morte aqui do lado ocidental.
Porque a Igreja Católica nos fez temer a morte. Quando a morte, na verdade, é apenas uma passagem de uma realidade para outra, como diz na sequência, se quiser mudar a linha aí, esse psiquiatra americano, ele, num dos livros dele, escreve que morrer é abrir uma porta e passar para outra sala. É o Brian Weiss, a gente falou muito dele aqui, a gente tem uma admiração muito grande pela contribuição que ele dá a partir de 1980, quando lança o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, comentando como é que ele entrou nessa história de regressão de memória através da terapia de vidas passadas, né? Vamos em frente. O Raymond Moody Jr., que a partir dos anos 70 se torna aí um personagem importantíssimo na pesquisa da sobrevivência, ele, na verdade, nós vamos ver ao longo dessa narrativa que vamos apresentar hoje, por que ele entrou nessa e o que representa o trabalho dele, que ainda hoje está sendo, de uma certa forma, objeto de alguns estudos aqui no Brasil. Em Juiz de Fora tem um ex-aluno aqui da escola, né, parece, que está envolvido com isso dentro de parâmetros e critérios, mas o inspirador de tudo foi esse cidadão que é um médico, psiquiatra também, e ele fala, surpreendentemente, num dos livros, depois de coligir durante décadas informações, ele fala assim: estritamente dentro do contexto da ciência, talvez nunca venha existir uma prova da existência da vida após a morte. Talvez por aquilo que falávamos. A ciência está presa a condicionamentos, a parâmetros que estão recebendo atavicamente a influência do catolicismo, que nessa ou em outra vida formou, impregnou a mente daquele que é o cientista. Então, o cientista, a gente vê até aqui na escola, né, ele é católico. Mesmo que ele seja professor, seja envolvido em pesquisas, ele não deixa de ter as suas convicções. Agora, como é que o cara consegue isolar a sua característica essencial da preocupação em descobrir? Se, tratando de reencarnação, por exemplo, ele é um cara absolutamente refratário. Ele nem se dá o trabalho de pensar um pouquinho a respeito. Se tratando-se da questão da sobrevivência, que é o que o Raymond Jr. fez, ele também é refratário, ele nem conhece isso aí. E o cara tem livros assim interessantes, como Elizabeth Kübler-Ross tem livros interessantes. Elizabeth Kübler-Ross é contemporânea do Raymond Jr., ele é uma psiquiatra suíça, que veio para os Estados Unidos e começou, é a mãe dos cuidados paliativos. Foi ela que desenvolveu as primeiras considerações sobre essa coisa, que agora está começando a tomar conta de algumas mentes aqui no Brasil, principalmente, né? Vamos em frente. Aí vemos o Kardec. A crença da imortalidade é intuitiva, ou seja, todos nós essencialmente temos uma ideia de que nós vamos viver além da morte, e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. A gente até sabe, estudando o conceito da nossa essência, que, na verdade, o que acontece é que a nossa cultura nos ensina a ser materialistas. A gente, na quarta-feira, foi terça-feira na Casa do Caminho, a gente fez uma palestra, e no meio das coisas que fluíram, uma coisa muito interessante. Olhemos para nós, olhemos para os nossos pais, olhemos para os nossos avós, olhemos para os nossos ancestrais. A gente vê que de geração a geração nós vamos vendo um avanço muito grande, uma evolução extraordinária. Eu, talvez por ter tido acesso ao ensino superior, não sou assim, não posso dizer que sou melhor que meu pai, mas tenho uma percepção das coisas muito melhor do que ele tinha, porque ele não tinha formação além do ginásio. Minha mãe também. Mas eles já estavam à frente do meu avô, que veio de Portugal, foi trabalhar em serviço pesado, braçal, no fim acabou comprando uma terrinha lá pelo interior, virou fazendeiro, mas ele não tinha desenvolvimento cultural. É como um desses grandes intelectuais da época aí, o Leandro Carnal, o Cortella, falava todo dia, um moleque de 3 anos hoje, ele sabe mais do que um rei da Idade Média. E eu falava para a Cris agora, não sei se vocês receberam, mas está circulando essa semana pelo WhatsApp, um molequinho que deve ter uns 3 anos. O molequinho está desenhando, assim, um desenho totalmente desfocado, mas ele vai falando, aqui está o cérebro atrás dos olhos, aqui está o esôfago, aqui está o fígado, aqui está o estômago. Como é que aquele moleque consegue saber tanto naquela idade, se ele não teve anatomia, não sabe nem escrever direito, o desenho dele é uma coisa ridícula. Então,
O que justificaria isso? Só pode ser a reencarnação de um médico, para conhecer tanto de uma anatomia do corpo humano. Como ele, deve existir milhões, que a gente nem toma conhecimento. Coincidentemente, esse daí, ele na verdade é o pai dele, sei lá quem, se deu o trabalho de ver aquilo, e aquilo que eu falei há pouco para a Cris aqui. Então, no século XIX, a informação para chegar do outro lado do Atlântico levava muito tempo. No início do século XX, até falamos aqui num culto ecumênico uns anos atrás, nós temos 7 faculdades de medicina no Brasil. Uma por estado aí no sul, sudeste, do Rio Grande do Sul, a Bahia. Mas para um cara saber do que acontecia de novo lá do outro lado do Atlântico, precisava de alguém estudar lá, que era também mora, né? Se formar na França. Só que esse cara, se morasse no Rio Grande do Sul, o cara da Bahia não sabia do que acontecia de novo, porque não tinha congresso, não tinha literatura, não tinha livros. Então a informação para atravessar o país mesmo levava muito tempo. Hoje o cara dá um espirro lá numa universidade americana, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, isso está circulando e vai se multiplicando. E está influenciando, e está despertando, e de uma certa forma está incentivando, estimulando a pesquisa, a procura. É um negócio sensacional. Então esse século XXI vai ter um avanço assim brutal no campo da informação. Aquilo que, até porque as gerações que estão chegando são gerações muito melhores das que estão saindo, menos presas a condicionamentos. Então, a gente vê aí os consultores de empresa falarem que a molecada de hoje é autodidata. Ele não precisa fazer aquela formação que eu tive de aprender a escrever, ler, talvez eu nem precise fazer isso, porque hoje ele tem um elemento na mão lá chamado tablet, telefone celular, que é um computador, e ele, na verdade, entra na informação, não sabe nem escrever, não sabe nem fazer conta, mas ele sabe usar aquilo lá como ninguém, e ele vai ter acesso à informação de uma maneira assim muito mais rápida do que eu tive. Eu fui para a escola, eu tinha 6 anos, 7 anos, fui aprender a escrever o A, B, C, D, o caminho suave, aprender tabuada. Hoje esses moleques, eles já nem precisam também de tabuada, porque a máquina de calcular já faz, o computador já faz tudo para ele, né? Então vamos ver o que o Kardec fala para terminar esse início aqui. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, no que o Espiritismo tem muita coisa a dizer, o temor da morte diminui. Então, não vai tendo assim aquele peso que talvez tivesse na geração do meu avô, até porque a longevidade também aumentou e muitas coisas melhoraram para nós aqui, né? Preservação da vida. Uma vez esclarecida a missão terrena, que é a evolução espiritual, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. A gente tem visto, foi você que me mostrou uma das vezes que eu vim aqui, a carta de uma menina que está com câncer, filha de uma amiga sua, e é incrível a reação da menina diante do câncer que se apoderou do corpo dela. A lição de espiritualidade, de superioridade, de serenidade diante de um quadro que minha mãe ia ficar só de um... Pra você ter uma ideia, quando eu era moleque, eu ouvia minha mãe falar de pessoas que estavam com câncer, que não eram tantas, ou pelo menos não sabia tanto, eles tinham medo de falar câncer, eles falam CA. Não é verdade? Hoje o câncer é um resfriado, parece. Eu conheço muitas pessoas que já passaram pelo câncer, vi esses procedimentos que eram tão terríveis, a quimioterapia, a radioterapia. Meu patrão, meu ex-patrão, teve um câncer de garganta aqui, que era uma metástase. Foi bombardeado durante meses. Dizia que quando ele chegava no lugar onde ia ser submetido às terapias agressivas, ele via tanta coisa ruim ali, que ele se sentia feliz de ver que o caso dele nem deixou sequelas, ficou uma cicatriz aqui da cirurgia para extração, e não se descobriu de onde vinha aquilo lá, sabia-se que era uma metástase, e toda a região nasofaríngea foi bombardeada. Ele teve que fazer tratamento dentário, porque destruiu tudo, fez ali naquele hospital do câncer ali na Antônio Prudente, né? E era um homem culto, inteligente, estudioso, foi a fundo, não tinha nem o Google para explicar tudo, mas ele ia atrás do conhecimento, né? Bom, vamos acelerar aqui, nós não saímos do lugar hoje. Então nós vamos pegar alguns indicadores do século XX na Europa.
Para acontecer isso, eu preciso que os espíritos se manifestassem espontaneamente e, na verdade, levassem aqueles que se envolveram nisso a desenvolver essas obras. O primeiro caso é de 1913, na Inglaterra. Entre os meses de setembro e outubro, foram recebidas pelo processo de escrita automática com inspiração psicográfica, e isso aconteceu através de um representante da igreja anglicana, o vigário de Oxford. E, na verdade, a mulher dele era médium, porque a mediunidade, antes do Kardec aparecer na fotografia, já era de uso comum na Inglaterra, por conta dos celtas. Então, não tinha aquela sistematização oferecida por Kardec de mediunidade de efeitos intelectuais, de efeitos físicos. A classificação que o Kardec fez, e foi ignorada por eles, até porque a ideia de reencarnação para eles não cola por causa dos ranços da Igreja Católica que impregnou a Igreja Anglicana. Então, eles conviviam com o fenômeno, manifestação de gente que morreu. Conan Doyle, o cara do Sherlock Holmes, conversou com o filho, viu o filho materializado, e muitos outros. E aqui no caso, o vigário tinha perdido uma filha pequenininha. Entrou numa perturbação, a fé não foi suficientemente forte para transferir a ele o equilíbrio e o conforto. A mulher dele recebeu várias orientações de alguém que se manifestava por ela para que ele um dia colocasse um lapisinho na mão, uma caneta, seja lá o que fosse, e se concentrasse. E ele relutou mais de 20 anos, pelo que ele conta no livro, até que um dia ele se põe a fazer isso. E durante um mês, várias manifestações aconteceram, e esse homem chamado George Valley Owen recebeu uma série de comunicações de um espírito desencarnado, que a princípio era a mãe dele, falando sobre a vida no mundo espiritual que ele encontrou, falando a respeito da filha dele que tinha morrido, e foi sucedida por outros espíritos. Porque, na verdade, a gente vê que a espiritualidade, nos bastidores, estava interessada em mostrar que a vida continuava. Porque o materialismo crescia de uma forma assustadora no mundo, e o plano espiritual, no sentido talvez de fazer com que nós, aqui nessa dimensão, viéssemos a despertar a nossa consciência para o fato de que somos imortais, e valorizasse mais a oportunidade, ao invés de nos perdermos nas ilusões da matéria, estavam, através de vários procedimentos em várias regiões da Terra, no século XX, despertando isso, essa consciência. Se deu certo, eu não sei, né? Para muitos deu. Então, buscando se convencer da autenticidade dos fenômenos que aconteceram com essas cartas, ele calculou o tempo gasto em cada conteúdo. Ele chegou à conclusão que ele gastava conseguia escrever 24 palavras por minuto sem rasura. Agora vamos tentar, se você for ler o livro, que hoje está disponível para nós, veja os raciocínios elaborados, os parágrafos elaborados, vê se você consegue escrever aquilo lá direto, se não for através de um fenômeno como esse. 24 palavras por minuto, dando àquele que lê a ideia precisa do que está pretendendo dizer o tal do espírito. O material, depois de ser publicado depois em jornal de grande circulação, o tal de Lord Knockclift, que era o Roberto Marinho da época, tinha vários jornais, se interessou pelo assunto e mandou publicar num dos livros, num dos jornais locais dele lá, de grande circulação. E a partir daí nasceu, depois, enfeixado num livro intitulado aqui no Brasil A Vida Além do Véu, esse conteúdo que quem tiver interesse pode conhecer, que é um livro que está ainda sendo publicado. Além das descrições sobre a estrutura das regiões que circundam o planeta, que vai ao encontro daquilo que os celtas falavam, que o próprio Espiritismo fala, que nós estamos, na realidade, circundados por vários círculos, várias esferas, dentro das quais existem N faixas vibratórias compatíveis com a nossa irradiação mental, que compõem cenários, paisagens, cidades, civilizações, até extintas, que continuam a existir lá na nossa outra dimensão, nas outras dimensões, né? Uma coisa interessante é que até um exemplo de holografia é descrito, isso é 1913. A holografia só foi imaginada em 1930, por algum desses gênios que deve ter ido lá no plano espiritual e visto isso, e foi viabilizada em 1960, quando descobriu-se o laser. Aí você assistiu Guerra nas Estrelas, vê a princesa Leia lá pequenininha, em três dimensões, conversando lá com o personagem do filme, né? Você ouve falar que há 3 anos atrás, o Renato Russo, morto, alguns anos atrás, participou de um show de rock em Brasília, onde ele viveu holograficamente. É um negócio extraordinário, né? Então,
nós estamos vendo que esses caras já tinham isso lá naquela região. A descrição é o seguinte: a mãe do Vale Owen é levada por um benfeitor espiritual com um grupo de espíritos grandes que estão conhecendo a colônia espiritual onde estão, e eles vão até um galpão onde são convidados a sentar como um anfiteatro, e o centro todo vazio. De repente a iluminação escurece, começa a azular, e no canto havia um globo, desses globinhos de escola, típico, e ele vem gravitando assim, voejando pelo ar, chega no centro do salão, e aí começa a se expandir, chega a 26 metros aproximadamente de diâmetro, e começa a girar. E quando ele está girando, você está vendo o relevo, está vendo os mares, está vendo as construções, está vendo as cidades, está vendo os veículos. E na verdade o cara que está coordenando a apresentação fala assim: olha, se vocês se fixarem num ponto qualquer, vocês vão na realidade entender o passado e o presente dessa cidade. E realmente isso, ao que tudo indica, acontece ali na descrição. Você olha lá e começa a ver os animais, as pessoas que compartilham isso com a época, evidentemente, né? Muito interessante. A vida além do véu. Mais à frente, entre os anos de 1927 e 1937, aquele cara ali chamado Dr. Frederick Wood, que perdeu um irmão num acidente de trânsito em Londres também. E o que acontece é que, inconformado, ele procura, através das formas conhecidas e disponíveis em Londres, tentar encontrar o irmão, ouvir o irmão, saber o que aconteceu, por que morreu, esse papo turado todo. Então ele conhecia bem a fenomenologia, até que ele era professor e doutor em música. Ele tinha uma amiga identificada como Rosemary, mas na verdade o nome real dela depois veio a saber Yves Beaumont. Um dia ela comentou com o amigo Frederick: olha, eu sinto uns certos tremores no meu braço. E ele intuiu que aquilo lá devia ser um fenômeno daqueles que ele via nas reuniões mediúnicas que ele assistira. Aí propõe a ela fazerem lá uns exercícios, e aí começa a se manifestar uma entidade chamada Muriel, que na verdade fica treinando a habilidade dela durante um certo tempo, alguns meses, e depois vai aparecer uma mulher chamada Lady Nona, identificada dessa forma, que na realidade era uma rainha babilônica, que foi uma das mulheres do faraó Amenhotep III ou Amenófis III, da 18ª dinastia. E o fantástico é que nessa época estava acontecendo, os grandes arqueólogos ingleses estavam vasculhando as pirâmides, estavam vasculhando lá o Egito, estavam descobrindo muitas coisas. É mais ou menos um pouco depois que o tal do arqueólogo famoso, que daqui a pouco o nome dele volta aí, tinha descoberto a Pedra Roseta, porque eram enigmáticas aquelas construções, Champollion, eram enigmáticas aquelas inscrições nas paredes dos templos egípcios. E depois ele descobriu um texto que na verdade representava a chave para a decifração de tudo aquilo lá. Arqueólogos que leram as descrições da Telica, ou da Ventiu, que é o nome dela da época, disseram que na verdade muito do que estava sendo dito, porque ela vai falar sobre tudo isso aqui, ó: a origem do Egito, a divisão social, os costumes, a administração política, pública, guerras, agricultura, indústria, comércio, navegação, religião, ciências e artes, filosofia, língua escrita, literatura, entre outros aspectos, muitos dos quais à época ainda não conhecidos. Então, ela vai contar, entre muitas coisas que vai falar, no Brasil existem 2 livros, um deles é A Voz do Antigo Egito, que é uma síntese feita por um cara chamado Valdomiro Francisco Lawrence, que está circulando pelo WhatsApp agora recentemente, que apareceu numa matéria lá da televisão do Rio Grande do Sul. O Lawrence é um fenômeno que veio da Tchecoslováquia, parou em Ouro Preto e foi parar em São Feliciano, ou Dom Feliciano, que é uma cidade lá do Rio Grande do Sul. Ali, na época, surpreendentemente, estamos falando do final do século XIX, começo do século XX, os idiomas dominantes eram alemão e italiano. Não se falava português, não existiam escolas. Ele vai virar professor. Esse homem autodidata, não existiam faculdades, não existiam outros meios de formação. Ele conheceu mais de 100 idiomas, inclusive o sânscrito. No documentáriozinho que fizeram lá na televisão, por talvez desconhecerem, não sabem que ele, na verdade, foi o maior tradutor do Círculo Esotérico do Pensamento. A primeira tradução do Bhagavad Gita foi ele que fez, e de grandes obras.
dos esoteristas foi ele que fez as traduções. Poucas pessoas sabem, mas dos 20 casos sugestivos de reencarnação do Ian Stevenson, 2 casos são filhos dele. Muito interessante. O Ian Stevenson, não vou falar dele daqui a pouco aí. Mas no documentário o pessoal não sabe, só sabe que ele foi homenageado pela ONU, porque ele, na verdade, conhecia muitas línguas, inclusive de civilizações desaparecidas, autodidata. E ele, na realidade, fez uma síntese desse livro, A Voz do Antigo Egito, é o título que ele deu ao livro. Lá na Inglaterra, o livro chamou Após 30 Séculos, e, mais recentemente, o Hermínio Miranda pegou o livro Após os 30 Séculos e fez uma outra leitura dessa obra, né, mostrando outros detalhes que não estão lá no primeiro, que o primeiro, como é um livro mais enxuto, mais resumido, não deu para explorar tudo que o Hermínio Miranda explora nesse livro, Arquivos Psíquicos do Egito, que está aí também disponível. Tudo isso está mostrando o quê? Que tem vida que vem de outras vidas, vidas passadas, não é? E isso é dito lá no livro pela Telica, ou pela Ventiu, porque foi uma iniciativa do plano espiritual. Ela foi buscada lá, porque, como diz o Abel Gomes, no livro Falando da Terra, do Chico Xavier, as civilizações que desapareceram aqui continuam existindo em outras dimensões. Todo aquele povo que morreu lá no Egito Antigo, na Grécia, continuam lá, como a vida tivesse, como se o tempo tivesse parado para eles. De vez em quando alguém é trazido a reencarnar, ou a se manifestar nessa região em que nós estamos, que aqui é apenas uma das muitas moradas da casa de nosso Pai, né? Quem não foi para outros mundos está preso aqui à Terra ainda. Então, aquele filme O Túnel do Tempo, do Nosso Tempo, ele é uma verdade. Você pode ir lá no passado e acessar, através de vários processos, o que determinou decisões, o que resultou de decisões. E o Abel Gomes, que através do Chico Xavier se manifesta em 1950 e alguma coisa, fala exatamente essa coisa aí. Então a Ventiu, ou a Telica, foi tirada lá do Egito Antigo e trazida para contar todos esses detalhes que nem os estudiosos de arqueologia tinham tido acesso ainda. Se tiverem oportunidade, leiam um livro que tem muita coisa interessante. Outro dado importante, em 1930, o italiano, que é um professor de filosofia e advogado, ele, na verdade, começa a escrever os seus livros. Esse homem chamou-se Ernesto Bozano. É impressionante, ele tem mais de 52 livros, alguns já publicados décadas depois que ele morreu, e que são compilações de fatos que estavam acontecendo lá na Europa ou na América do Norte, confirmando que a vida continuara para muitas criaturas. Um dos mais importantes é esse livro, A Crise da Morte, e tem outro que chama Fenômenos Psíquicos na Hora da Morte. Mas todos eles tratam desse assunto. Mas o Bozano, se não fosse a Federação Espírita Brasileira, já tinha morrido há muito tempo, né? Morrido, porque ele morreu em 1943, mas a ideia e a contribuição dele teria morrido. A sorte é que aqui no Brasil descobriu-se que ele existiu e resgatou-se muitas obras dele, né? São geralmente coletâneas. Ele foi em literatura, foi em várias fontes e compilou esses livros aí, mostrando que existiu a vida além da morte, ou a vida além da vida, né? Vamos em frente, Silvia. Ele deixou um legado de valor inestimável na pesquisa e análise dessas ocorrências relacionadas à morte. Vamos em frente. Em 1959, ainda na Europa, esse tal de Friedrich Jürgenson, que era um artista plástico e cineasta, sexta-feira à tarde vai para a casa de campo dele com a esposa e vai lá. Ele tinha mania de ficar gravando o canto dos pássaros, colocou para gravar lá o equipamento. Quando ele foi ouvir, tinha uma voz por trás do canto dos pássaros da fita virgem. E ao ouvir e ampliar o som, ele descobriu que era, na verdade, a voz da mãe dele, que tinha morrido. Transmitido ele uma mensagem. E aí ele vai fazer uma série de pesquisas que vai, na realidade, ser publicada num livro chamado Telefone para o Além, e que vai despertar a curiosidade de vários engenheiros eletrônicos, técnicos em som da Europa, inclusive a Telefunken, que vai construir equipamentos à prova de qualquer tipo de fraude para verificar se realmente essas vozes eram reais. Isso vai arrastar-se ao longo do final do século XX, que no Brasil nós temos alguns personagens importantes, como a Sônia Rinaldi,
que vai fazer pesquisas nessa área, e mais alguns outros aqui de Campinas, ligados ao Unicamp, e vão obter uma quantidade enorme de gravações. Na Europa evoluiu, eles foram na direção da gravação de imagens, porque na verdade no final do século XIX passou pela Terra um gênio chamado Thomas Alva Edison, que na verdade sonhava com a possibilidade de construir equipamento para obter informações a respeito da vida além da vida. Ele morreu antes de conseguir esse feito, mas muitos desses engenheiros eletrônicos e técnicos descobriram isso e partiram além daquilo que ele fez. Chegou-se a gravar inclusive imagens. Existem algumas imagens de mar do plano espiritual. Existe uma imagem da Romy Schneider, que é uma atriz alemã que morreu na França de depressão, porque um filho dela, um dia tentando pular uma grade lá que tinha aquelas lanças, acabou se espetando ali e acabou morrendo. Aí, a partir dela, a vida dela foi para o final, na depressão, mas ela é uma das entidades que se manifesta visualmente nas gravações daquilo que se chamou Spiricom, que é o equipamento que eles desenvolveram justamente para tentar captar, além dos sons, as imagens. Em 1971, isso é muito interessante, e aí a gente vai encontrando. Eu tenho o livro autobiográfico da mulher, e o livro autobiográfico tem vários pareceres de críticos musicais da época. E no Wikipédia lá a gente vê que, na realidade, quem constrói os conteúdos do Wikipédia parece que tem intencionalmente, não só no caso dela, mas de outros, de desacreditar a veracidade do fenômeno, apresentando o parecer daqueles que são sempre contra, porque o contra aqui no Brasil, por exemplo, o Padre Quevedo é famosíssimo pela contribuição que ele deu no sentido inverso, desacreditando Chico Xavier, desacreditando um monte de gente, até que de repente a igreja cortou o barato dele e mandou ele de falar porque ele estava fazendo um mal danado para a própria igreja, o jesuíta, né? Tinha até um instituto de parapsicologia aqui pela Anhanguera, e na verdade era apenas uma escola para falar mal do espiritismo, né? Então, de parapsicologia não tinha nada. Revelando o surgimento dos grandes mestres da música com a publicação do livro Sinfonias Inacabadas, que é o livro da Rosemary Brown, uma mulher, uma dona de casa. Quando pequena, ela via ao lado dela um senhor que ela não sabia quem era, que depois, lá na idade adulta, ela veio descobrir que era o Franz Liszt, que na realidade acompanhava ela porque ela tinha um compromisso de desenvolver a mediunidade e se transformar, sem conhecer música, em instrumento para que os grandes mestres lá do classicismo, do romantismo, pudessem trazer as suas contribuições. A Deutsche Grammophon, baseada nos depoimentos dos especialistas da época, inclusive maestros, que analisaram as peças de Chopin, de Mozart, de Beethoven, de Franz Liszt, de Dvorak, baseada na avaliação das estruturas melódicas e tudo aquilo lá, a Deutsche Grammophon, que era uma divisão da Philips, holandesa, gravou 2 LPs, que se perderam, né? Vinil. Como isso daí, na verdade, só tinha interesse para quem talvez fosse estudioso do assunto, hoje você acha no Google algumas peças das inúmeras que compuseram esses discos e que não compuseram também, interpretadas por gente que conhecia a música. Então, é a prova evidente de que a vida continuou. Assim como nós tivemos os grandes músicos, nós teríamos aqui no Brasil, nos anos 70, os grandes pintores. E temos os grandes literatos também na Europa e em outras regiões, não é? Vamos em frente aqui, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, então, é impressionante a quantidade de coisas que a gente não sabe aqui no Brasil do que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive com médiums, como Madame Piper, que é uma personagem muito estudada e que foi virada do avesso por gente da época, inclusive ligada à psicologia norte-americana, né, para verificar se o que acontecia através dela era real. Mas o primeiro fenômeno identificado é de 1913, o mesmo ano lá do Daily Owen. Duas amigas, a Pure Lenore Curran e a Emily Grant, um dia estavam brincando com a tábua de Ouija. A tábua de Ouija é aquela tábua de madeira que tem um abecedário, tem uns números, que é mais ou menos parecido com o Urim, que é lá dos hebreus, e na verdade você coloca a pontinha do dedo na tábua, outra pessoa coloca ali, e os espíritos vão mostrando as letras que vão compor palavras, que vão compor frases, que vão compor muitas vezes textos.
E é interessante que o que acontece é que um dia nessa brincadeira manifesta-se essa entidade que chama de Patience Word, que na verdade vai se manifestar dentro de um inglês arcaico, que não era do conhecimento daquelas mulheres ali, que eram pessoas inclusive da sociedade lá da cidade onde elas viviam. Bom, o que vai acontecer é que elas vão repetir a experiência ao longo de vários anos. Elas tinham composto 4.375 páginas seguidas por esse processo, cada vez mais rápido. E entre tudo o que aconteceu, tudo isso aí está inclusive guardado lá, na Sociedade Histórica do Missouri. São 29 volumes encadernados daquelas 4.375 páginas. Entre tudo o que aconteceu com essas duas, nasceu um livro, vieram aí máximas, epigramas, alegorias, contos, dramas, poemas, todos de autoria dessa cidadã aqui. Mas, entre tudo, veio esse livro aqui muito interessante, chamado História Triste, que foi traduzido recentemente para o português, que vai falar sobre os últimos momentos de Jesus na Terra, baseado na percepção da Patience Word lá. Então, realmente é uma demonstração que existia alguém por trás daquela tábua, porque para você elaborar frases, palavras, conceitos, textos, você tem que raciocinar, riscar, apagar, escrever de novo. Aí não, as letrinhas iam surgindo mecânica e automaticamente, e todo o trabalho, essas 4.375 páginas, foram obtidas pelo mesmo processo. Que é diferente de você pegar uma caneta e ficar escrevendo assim. Você imagina o tempo que levou, né, para fazer tudo isso. Então, houveram várias avaliações de literatos e outras coisas mais, e chegaram à conclusão que aquelas duas senhoras lá não eram necessariamente as autoras de tudo que foi produzido através dessa entidade, né? E muitos testes interessantes foram feitos até por editores, que chegavam lá a fazer encomenda de um poema, por exemplo, né? E ela, na realidade, começava cada verso com uma diferente letra do alfabeto, excluindo o X. Você dava a letra, ela começava já automaticamente a compor ali dentro daquele processo quase que mecânico, né? Mais à frente, vamos lá. Outra coisa que dizem que acontecia, ela podia ditar os segmentos separadamente e depois uni-los num conjunto ordenado. Começava lá pelo capítulo da frente, voltava lá para o primeiro, não tinha. É como se tivesse elaborado em algum lugar disso, tudo bem, era se tivesse elaborado em algum lugar de outra dimensão e fosse simplesmente transmitido para a nossa realidade. Em 1924, um médico norte-americano chamado Carl Wickland, ele na realidade publica um livro chamado 30 anos entre os mortos, onde ele vai narrar a sua experiência original e surpreendente com a esposa dele. Ele a sabia médium, mas na realidade não botava muita fé nisso. Até que um dia, voltando do seu trabalho, pode passar, ele na verdade viu a mulher estar num estado alterado de consciência, uma espécie de transe, e dá bronca nele, dizendo para ele assim: que história é essa de me cortar? Ele pensou que a mulher estava meio variada, né? Mas aí ele perguntou, não estava cortando ninguém. Aí o cara insistiu, claro que está, você está cortando a minha perna. Aí ele lembrou que ele estava fazendo justamente a dissecação da perna de um cara de 60 anos que tinha morrido e que tomou conta da mulher dele ali. Esse foi o ponto de partida para uma sucessão incrível de experiências que ele relata naquele livro, e que, na verdade, vai mostrar que existiu não só aquela entidade que estava sendo dissecada por ele naquele dia, porque o diálogo vai mais além, o livro vai contar outros detalhes, mas ao longo dos anos, porque ele depois se propôs justamente a fazer uns estudos a respeito desse tipo de manifestação que ocorria pela mulher dele. E só que ele queria garantias que era verdade. Aí falaram para ele que ele queria essas garantias. O tempo passou até que um dia espontaneamente começaram a acontecer manifestações. Então, os espíritos que se manifestaram tinham os mais diferentes tipos de realidade essencial, né? Eram pessoas presas ao suicídio, presos a casos de amnésia, a intoxicação por drogas ou álcool,
espíritos de órfãos, de materialistas, de egoístas, espíritos presos a diversas crenças, especialmente em alguns casos dramáticos, de pastores protestantes perdidos completamente na confusão das suas ideias acerca do mundo espiritual, porque aqui a gente sabe que esses nossos irmãos acreditam que o dia do juízo final é que nos aguarda além da morte, né? Mas aí eles estavam perdidos no meio da confusão que se estabeleceu quando viram que a vida continuou. Aliás, nos livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além do Chico Xavier, a gente encontra também relatos de pessoas que passaram pelas reuniões ali da cidade de Pedro Leopoldo, tendo como médium Chico Xavier, e que vieram contar o que aqui aconteceu depois que eles, padres, nem sempre muito identificados com os deveres, as obrigações e os cuidados que deveriam ter no exercício do sacerdócio, como pastores também. Nesses livros a gente vê isso que o Dr. Wickland viu lá nos Estados Unidos, né? Então ele concluiu que a humanidade está envolvida por uma influência de pensamento de milhares de seres desencarnados, que é o que o Espiritismo fala. É que o Paulo de Tarso tinha falado da nuvem de testemunhas que nos cercam. E o Espiritismo está falando que, na realidade, a nossa realidade aqui, visível, perceptível, nesse momento sofre uma influência brutal da população do mundo espiritual, convulsionada como aquela que aqui está, por conta dessa transição planetária. Está no livro A Gênese, isso aí no capítulo 18. Vamos em frente. Ainda nos Estados Unidos, 1930, esse biólogo aí, botânico, ele na verdade, que morreu em 1980, vai começar a desenvolver uma escola americana chamada parapsicologia. Aí a gente vê que lá na França, na virada do século XIX para o século XX, um fisiologista que foi prêmio Nobel de Fisiologia chamado Charles Richet, passou por cima do que o kardecismo tinha proposto, que o Kardec tinha proposto na classificação de mediunidade de efeitos físicos, de efeitos intelectuais, e criou a tal da metapsíquica. Aí veio o americano, ignorou o que o latino o francês tinha feito e criou a parapsicologia, dividindo também os fenômenos em psicapa e psiteta. E aí ele vai começar a estudar. Uma das áreas em que ele se fixou, porque a escola que ele criou, que não foi reconhecida inclusive pela ciência, ela na verdade vai se ocupar dessa temática aqui: telepatia, precognição, retrocognição, clarividência, que é a matéria-prima do espiritismo, que é a matéria-prima da metapsíquica, que ele simplesmente ignorou. Uma outra coisa que vai acontecer é que ele também perseguiu a ideia da sobrevivência. E ele, na realidade, se dedicou durante muito tempo à confirmação se era possível sair alguma coisa desse corpo através do qual nós nos manifestamos nas experiências que a gente chamaria de desdobramento. E ele tinha um aluno lá da própria escola, da própria Universidade de Duke, que era um cara onde essas coisas aconteciam espontaneamente. Agora, aqui no final do século XX, a gente ouviu falar no Valdo Vieira, médium, que criou a projeciologia no Brasil, né? E a gente conhece o Wagner Borges, aqui da Gomes Nogueira, no Ipiranga, em São Paulo, que é um cara onde espontaneamente essa fenomenologia acontece desde os 14 anos, e que escreveu mais de 10 títulos sobre o assunto. Bom, então a gente vai ver que é mais do mesmo, né? O Kardec chamou matéria-prima de médium. O Heine vai chamar de paranormal e o Richet francês vai chamar de sensitivo. Na verdade é tudo a mesma coisa, mais do mesmo, estudando as mesmas matérias, sendo que o Heine na realidade morre e essa parapsicologia vai para o túmulo com ele, porque hoje, século XXI, nem os resultados daquilo que ele obteve provavelmente estejam sendo utilizados. Parte daquilo que ele conseguiu apreender, o Miguel Nicoleles brasileiro utiliza e utilizou na constituição do exoesqueleto, que é aquele equipamento que faz com que um lesado medular consiga ficar em pé e se movimentar. Que ficou de ser apresentado lá na abertura da Copa do Mundo, mas a Globo preferiu dar espaço para o ônibus que ia trazer naquele bando de perna de pau lá, que depois perderam de 7 para os alemães, e ignoraram lá o fenômeno que ia ser mostrado para o mundo, porque afinal de contas era um brasileiro. Era mais importante os que estavam com a medula inteira do que o lesado medular, que ficou num cantinho lá e um quadrinho foi apresentado, né? Mas ele é um cara que está usando o quê?
a telepatia, a captação de ondas cerebrais, nervosas, as ondas elétricas do nosso cérebro, para fazer com que isso consiga fazer funcionar um equipamento sobreposto ao seu corpo, que implica numa série de desenvolvimentos extraordinários na matéria-prima com que aquilo lá é elaborado, porque não pode ser uma coisa muito pesada. Então, aços e ligas e outras coisas paralelamente estão sendo desenvolvidas para que isso seja uma coisa muito leve, né? Mais leve que um escafandro, provavelmente, né? Que está preso ao chumbo, que mantém você no fundo do mar, né? Em 1940 foram reveladas as pesquisas desse Carlis Rossis. Esse cara é um lituano, formado em psicologia lá na Europa, que na verdade passou pela Inglaterra, veio parar nos Estados Unidos, não conseguiu reconhecimento, foi trabalhar num aviário, produção de aves, até que ele começou a fazer pesquisas, porque diz que o frango, principalmente a ave, ela tem uma predisposição natural para ser controlada pela mente do ser humano. Então ele acabou divulgando isso numa revista científica, o Heine descobriu isso e acabou chamando ele para fazer parte lá da escola de parapsicologia. Acontece que ele, por sua vez, resolveu pioneiramente, muito tempo antes do Raymond Moody Jr., que falou aqui lá no começo da nossa apresentação, começou a pesquisar a questão da experiência de quase-morte, que é o título, a expressão que o Raymond Moody Jr. vai criar mais à frente. E ele e aquele Elundur Haraldsson, que é um professor lá da Universidade da Islândia, mandaram mais de 50 mil questionários para médicos dos Estados Unidos e da Índia, que eventualmente vivenciassem a experiência do paciente comatoso, o paciente que estava para morrer, ou que morreu, que voltou para contar alguma coisa. Dos 50 mil, 10 mil foram devolvidos, tabulados, e ele chegou a algumas conclusões importantes, né? Por exemplo, nessas memórias desses caras que morreram, há um componente muito importante que é justamente a formação religiosa. Então essa história do cara ver um túnel, um ser iluminado, que ele acha que é Deus, isso está muito preso àquilo que ele aprendeu sobre a morte de acordo com a religião que ele escolheu. Deus é impossível que esteja lá na frente dele, na verdade é um espírito, talvez. A revisão dos familiares, por exemplo. Então, ele chegou a muitas conclusões muito tempo antes do Raymond Jr. se ocupar desse assunto e compor o livro Vida Depois da Vida, que é um livro muito famoso, foi um best-seller nos anos 70, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Outras evidências, vamos passar para frente. Em 66 aparece esse outro cara na fotografia, chamado Ian Stevenson, também médico, psiquiatra. Durante décadas foi diretor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade da Virgínia. E, embora não fosse o objetivo principal estudar a morte, ele indiretamente chegou a ela. Porque, na realidade, ele, quando começou a pesquisar no mundo, ao final da vida, tinha mais de 2.300 casos apurados no mundo, de crianças, invariavelmente de 2 a 5 anos, que, na verdade, de repente começaram a falar de uma vida passada. E, a partir de um critério que ele estabeleceu, tentando evitar, naturalmente, desvirtuamento, deturpação, ele conseguiu confirmar que aquelas crianças estavam sendo verdadeiras. Isso começa a desaparecer quando ela vai entrando na vida escolar e vai se distanciando dessa fase. Os estudiosos do assunto, verdadeiramente interessados, na verdade, como ele, como Hemendra Banerjee, lá da Índia, que é professor universitário, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que viveu aqui na Vila Mariana, eles afirmam que o período que eles chamam de intermissão, ou seja, o intervalo curto entre uma vida e outra, é que determinava essa permanência na consciência ainda dos dados referentes à vida passada, como nomes, locais, personagens, forma de morrer.
E, como eu disse, embora não fosse o forma de morrer o objetivo principal, ele fez algumas constatações interessantes, se quiser passar ali à frente. Quando surge a coisa entre 2 e 5 anos, desaparece entre 5 e 8, pode passar. Então ele disse o seguinte, 36%, ou seja, mais do que 2 em 3, sofriam de uma fobia correspondente à forma como morreram. Se uma criança foi morta por um caminhão, por exemplo, ela pode ter medo de veículos grandes ou de caminhões. Se a criança se afogou no passado, pode ter medo de água até de tomar banho. Esse dado é um dado interessante, porque é um dado de 1966. Nós vamos ver que lá na frente, nos anos 70, 80, os caras que começaram a estudar a regressão de memória observaram a mesma coisa. Olha aqui que interessante. Outro dado verificado em suas investigações é sobre a importância do momento da morte. Foi apurado que 725 das crianças lembravam de como haviam morrido, e mais da metade delas violentamente, dando significativo quando comparado, aliás, é um dado significativo quando comparado ao fato de que muito poucas crianças, nesses casos, sequer lembravam dos seus antigos nomes, mas elas tinham lembrança de como é que tinham morrido. E o Stevenson vai enunciar esse conceito aí. Parece razoável supor que a intensidade de uma experiência tal como uma morte violenta possa ser, de alguma forma, reforçar ou fixar lembranças do modo a que fiquem melhor preservadas na consciência. Mais à frente um pouquinho nós vamos começar a ver 1975, aquele Raymond Moody Jr. já citado, aquela experiência do Carlos Ozies foi desenvolvida por ele, mas também não foi por causa do Carlos Ozies, foi por causa de um outro caso. Ele estudava medicina numa faculdade e conheceu um psiquiatra lá que tinha vivenciado uma experiência sobre o que nós vamos falar daqui a pouquinho, que foi a inspiração dele. Bom, ele na realidade vai publicar esse livro Vida Depois da Vida, reunindo 150 casos da sua pesquisa em torno dos relatos do que ele denominou EQMs, experiências de quase morte, relacionando o vivenciado por pessoas que reviveram de forma natural e espontânea ou provocada por meios mecânicos ou medicamentosos depois de ter morrido brevemente. Entre as considerações que ele apurou, que viraram mais ou menos padrão nessas experiências, primeiro, essas pessoas viram-se fora do corpo, flutuando em cima do local onde ela estava no hospital, em cima do local onde ela estava acidentada, no atropelamento que sofreu na batida de carro. Elas se veem ali vendo o que está acontecendo ali embaixo. Segundo, tinha uma percepção visual precisa, elas estavam vendo nitidamente aquilo lá, não estava ofuscado nem nada. Terceiro, ouviam sons e vozes audíveis das duas dimensões, do burburinho no acidente que acabou de acontecer àquele dos espíritos que estavam se mobilizando no hospital, invariavelmente trabalhando em função dos que estavam morrendo ou que estavam sendo assistidos. Quarto, experimentaram uma sensação de paz e uma ausência de dor. Às vezes o corpo sofreu um impacto muito violento, mas não estão sentindo isso. Por quê? Porque, na verdade, as impressões da máquina física já não são mais registradas pelo corpo espiritual que está em desligamento. Num lapso de tempo, revisaram a própria vida. O Ernesto Bozano, lá no começo, ele tem um monte de casos interessantes sobre isso, mostrando que os ocultistas, muito tempo antes de espiritismo e outras coisas, já falavam: quando você sai daqui para outra experiência, de outra dimensão, você faz uma recapitulação da sua própria vida. O Hermínio Miranda escreveu um livro chamado O Espírito Tempo, lá em 1980, e ele, na verdade, vai levantar algumas hipóteses que já no ano de 2005, mais ou menos, quando ele escreve um livro chamado Entre Dois Mundos, ele vai falar que aquilo que era hipótese lá, para ele agora é certeza. Quando você está vivendo esse momento aí de passagem daqui para outra dimensão, é como se você estivesse rebobinando uma fita de VHS, vendo as imagens em velocidade acelerada ou não, daquilo que você viveu ao longo do tempo que isso aqui permaneceu. Sendo que ele chama isso de transferência de dados da memória biológica para a memória perispiritual. Sentiram estar em outro mundo nesse momentinho
encontraram-se com outros seres familiares ou desconhecidos. O Espiritismo fala já desde 1857, questão acho que 360, olha, seus familiares vão estar lá na porta de saída, esperando, aguardando para te receber. Porque, como o Espiritismo fala, você, lá do outro lado, sai um dia com a data de volta marcada. Falta só carimbar o visto de entrada. Então você vai morrer e os espíritos sabem que você vai vir. Talvez você esteja até antecipando, porque você comeu demais, bebeu demais, estragou o corpo rápido demais, você vai voltar antes. Ou talvez você pode até postergar esse tempo de permanência aqui. Mas quando vai acontecer, os caras, se você tem créditos e méritos espirituais, está dentro do programa normal, você vai ser merecedor de uma assistência espiritual especializada, como você tem quando você chega aqui. Não tem obstetra, não tem um ginecologista lá que vai fazer seu parto, a parteira, para cortar o cordão umbilical. No inverso é a mesma coisa. Às vezes demora mais tempo, menos tempo. Se você morre velhinho, o tempo é rápido. Se você morreu cheio de energia, o tempo é mais demorado. Mas tem os técnicos. E como você vai voltar, ó, avisa a família lá do fulano que ele vai voltar amanhã, se quiserem acompanhar, para levá-lo para o hospital, acompanhá-lo até o hospital. Então, estão à vontade. Nas cartas de Chico Xavier, que terminaremos mostrando algumas aqui, a gente vê que isso efetivamente aconteceu. Meu avô, minha avó, talvez a minha mãe, meu pai, estarão lá na porta de saída para me acompanhar para o hospital, onde eu vou passar o processo de descondicionamento, de readaptação. Outra coisa, viram-se atravessando um túnel. É muito comum eles verem essa passagem, que também pode ser fruto das influências religiosas que receberam ao longo da vida. Registraram premonições do futuro. Analisa na obras as aplicações fisiológicas, neurológicas, psicológicas, farmacológicas e sobrenaturais. Isso aqui é o que o Raimundo Júnior vai fazer. Partindo das suas conclusões, o Instituto Gallup descobriu que 8 milhões de adultos nos Estados Unidos sofreram EPMs, o que equivale a 1 em cada 20 pessoas. Em 1987, ele publicou um outro livro, A Luz que Vem do Além, acrescentando a criteriosa avaliação do primeiro livro, inclusive com fatos de crianças e pesquisas realizadas por outros médicos de várias regiões dos Estados Unidos. As pesquisas dele encontravam ressonância nas da psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que nós falamos lá no início, pioneira do denominado hoje cuidados paliativos. Vamos em frente. Em 78, esse cara aqui foi o grande inspirador do Moody Jr., era psiquiatra, e esse cara teve uma experiência incrível. Ele ficou morto 9 minutos. Um fato inusitado na ciência, né? Ele, na realidade, conta nesse livro Voltar do Amanhã, que publicou depois do Raimundo Moody Jr., que ele, na verdade, jovem, estudante de medicina, resolveu se integrar no exército americano para lutar contra os nazistas. A propaganda era muito forte para que os americanos se envolvessem com essa guerra. Então ele foi para um centro de treinamento onde convive com as tempestades de pó, chuva, lama, vento. 3 meses depois ele estava com uma tuberculose arretada. Resultou para ele começo numa dor de garganta, febre, que foi evoluindo. No dia 11 de dezembro, ele na verdade foi levado para o hospital de base, mantido até o dia 17 em observação, transferido para a recuperação após o termômetro mostrar que a febre cedeu. Só que na manhã do dia 19, apresentando melhoras, voltou à ala de recuperação. E a perturbação novamente se estabeleceu e aí ele vai morrer. Ele houve 2 vezes o diagnóstico de que estava morto. 2 especialistas constataram a morte dele. E aí ele vai viver uma experiência surreal, né? Ele vai ter a sensação que ele está sendo levado para a câmera de raio-x, que era o equipamento de imagem que tinha na época, e vai ouvir o clique da máquina, o zumbido que aumentava continuamente dentro da cabeça dele, a lembrança de haver sentado, sobressaltado no leito do cubículo minúsculo para o qual foi devolvido depois de teoricamente fazer o exame de raio-x. Ele estava assim muito preocupado porque ele ia ter uma licença para ir passar o Natal com a família. Mas ele tinha já, no dia 19, a sensação que ele tinha perdido o trem. Viu que seus pertences desapareceram, e eles foram levados embora porque na verdade ele estava morto. A constatação de ver
Um jovem de cabelos curtos e castanhos, era ele mesmo. Estava se vendo ali, deitado, imóvel no leito do qual acabara de sair, que era algo esquisito de se pensar. E os acontecimentos seguintes o deixaram mais impressionado ainda. Ele sai do quarto e no corredor que interligava as enfermarias, ele vê um enfermeiro ignorar seus berros, que ele começa a gritar o que está acontecendo, né? Vindo em sua direção, sem diminuir o passo, e ultrapassa-o. Parece aquele filme Ghost, né? O cara sai correndo do corpo e passa por ele duas pessoas, ele olha para si mesmo e não consegue entender o que está acontecendo. Então ignorava um esbarrão que não aconteceu. Não teve esbarrão, ele foi atravessado pelos caras. Sentiu-se então a seguir do lado de fora das instalações da enfermaria, correndo velozmente, como nunca fizera, sem as impressões de frio ou calor, ou seja, a neve que caindo lá fora não está perturbando ele. Via a copa das árvores, deslocando-se celeremente sobre o deserto frio e escuro. Mentalmente iniciara, antes de se alistar, um curso de medicina, mas negava, porque o racional dele não conseguia aceitar o que estava acontecendo. Ele visualizou uma cidade, atravessando sob ela, no efeito relâmpago, um rio extremamente largo abaixo de si, a sensação de estar suspenso a mais ou menos uns 15 metros de altura, a tentativa frustrada de pegar a maçaneta da porta, como se tocasse em algo rarefeito, de um bar em cidade desconhecida em que se viu parar, como se tocasse em algo rarefeito, né? A incredulidade, a volta ao hospital, refazendo o trajeto anterior, ao pensar no rapaz que vira sobre sei lá o que lá, a identificação dos ambientes bem conhecidos desde 10 dias antes, que é justamente o campo de treinamento, a busca aflita pela localização daquele que vira sobre a cama, que é aquele corpo daquele jovem que ele não sabia que era ele, a identificação eleito na sala de raio-x, de novo de volta, do anel que pertencia a ele na mão de alguém cujo corpo estava coberto por um lençol, estava só a mão aparecendo lá com o anel, mas ele não sabia que era ele, tendo apenas os braços descobertos. Foram os primeiros momentos da aterrorizadora, intensa, surpreendente e rica vivência do George Ritchie, né? Que saberia depois, através dos registros hospitalares, foi considerado morto, e quando começava a ter seu cadáver preparado por um auxiliar para o sepultamento, movimentou a princípio um dos braços e retornou à vida. Isso foi a inspiração do Raymond Moody Jr., começou a estudar esses casos e chegou a 150 que morreram e voltaram por vários procedimentos à vida, né? Em 78, essa senhora aí, a Helen Wambach, que era uma PhD em psicologia, depois de 20 anos praticamente estudando essa questão da regressão de memória para desmentir a ideia da reencarnação, porque ela era religiosa também, ela chegou à conclusão que não tinha como desmentir. Aí ela vai escrever alguns livros, e esse livro que vai ser base para esses apontamentos que fizemos, são baseados em 1088 indivíduos, estudados ao longo de 10 anos, e, na realidade, eles trouxeram alguns dados, que o livro que serve de base aí, ele é um livro que é muito estatístico, o americano gosta muito desse elemento, né? Vamos ver o que está escrito aí. Nas suas investigações sobre vidas pregressas, o item morte não poderia estar de fora, porque se eu estou vivo ao longo de várias existências, eu devo ter morrido para chegar nelas, né? Dos pacientes ouvidos nos transes a que se submeteram para resgatar memórias profundas arquivadas no inconsciente, ela obteve alguns dados estatísticos sobre a própria morte em outras reencarnações tabulados nesse livro aí, Recordando Vidas Passadas. O primeiro número, acho que é 39%, 49% conheceu sensações de calma e profundas, e paz profundas, e não encontrou dificuldades para aceitar a própria morte na passagem daquela vida anterior para justamente o plano espiritual. 30% experimentou sentimentos muito positivos de alegria e libertação. Quanto? 20% em média viram seu corpo depois de haver morrido e flutuaram acima dele, enquanto observavam a atividade que lhe ocorria em torno, que é mais ou menos o que foi descrito ali há pouco, no Raymond Jr., né? 10% afirmou ter se sentido transtornados ou ter experimentado emoções de tristeza por ocasião da morte, em virtude do tipo de morte ou das pessoas que deixavam para trás, familiares e tal, surpreendendo-se ao ver-se fora de seus corpos,
relatando mesmo assim manter contato com seus entes amados, que é uma coisa que o Espiritismo inclusive considera como absolutamente real, né? E 25% descreveu um breve período de escuridão seguido de luz. Mais à frente vamos ver o que temos. Em 1980, o psiquiatra Brian Weiss aparece na fotografia aí, né? E era uma coisa que ele não aprendeu na faculdade, mas ele tropeçou nas experiências com uma paciente chamada Catherine, lá do hospital que ele era responsável da área de psiquiatria. E aí vai começar uma aventura que, ao longo de 20 anos, revelou muitas coisas interessantes, né? Lá nesse livro, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, 16 anos depois, ele vai comentar que morrer é como atravessar a porta de um cômodo para outro. Por sinal, como escreveu o pesquisador Hernani Guimarães Andrade, entre as numerosas formas de evidência de apoio à hipótese da sobrevivência da personalidade após a morte física, sem dúvida, a reencarnação, sugerida pelo resgate de memórias de vidas pregressas, ocupa um dos primeiros lugares. Os livros dele são repletos de exemplos de vidas sucessivas e vários casos de pacientes que contaram um pouquinho das suas experiências. Essa mulher aí, Edith Fiore, é um caso também interessante. Ela foi usar a tal da regressão de memória para tentar auxiliar seus pacientes, e o que ela vai constatar é o seguinte: eles estavam, muitos desses pacientes, sobre o efeito de entidades mortas, que para nós aqui espíritas chamamos de processos obsessivos. E ela vai desenvolver toda uma teorização, porque lá na literatura americana não tinha nada disponível. Então ela vai chamar isso de possessão espiritual. E aí nós vamos descrever um pouquinho do que é o procedimento dela, depois na hora que o material estiver editado e disponibilizado, né, a gente pode ler tudo, porque são vários detalhes interessantes que ela vai mostrar. E na realidade ela teve aqui no Brasil, acho que já nos anos 90, participando aqui no Transamérica de um grande evento envolvendo essas questões de vidas passadas, e ela foi levada a conhecer o trabalho de desobsessão da Federação Espírita de São Paulo. E ela se surpreendeu, porque o que ela fazia lá, empiricamente, a partir das observações e dos desenvolvimentos, aqui acontecia em grande quantidade, no volume, né, de pessoas, de uma vez só, que é o trabalho de desobsessão, a moda praticada nas casas espíritas, né? Ela, na realidade, obteve algumas informações interessantes conversando com esses espíritos. Olha aí, alguns estavam tão convencidos durante a própria existência que não existia nada depois, que para eles foi muito difícil aceitar que eles estavam mesmo mortos, não é? Mais à frente ela vai dizer o seguinte: alguns se achavam num estado tão profundo de confusão ao morrer que simplesmente não perceberam esse fato, especialmente os suicidas, também aquilo que o Espiritismo já fala há tanto tempo. Era comum a confusão entre pessoas que experimentavam morte súbita e inesperada, alguns deixando-se ficar onde haviam morrido durante horas, meses e, em alguns casos, até anos. Morrem em casa, fica lá mesmo. Não percebeu que está já desligado do corpo físico, né? Outros confessaram se sentir tão envergonhados dos seus atos anteriores, que é o complexo de culpa, arrependimento, remorso, que toma conta das pessoas que deixaram dentro da própria casa marcas extremamente negativas na memória de filhos, esposas, maridos e assim por diante, né? Não queriam ver os espíritos de entes queridos, aqueles que já tinham morrido também, especialmente os educados num ambiente muito religioso que os deixava aterrorizados com a expectativa de ir para o inferno. Existiam desesperadamente aos auxiliares que se faziam presentes na ocasião da morte. Esses auxiliares são aqueles que são designados pelo plano espiritual para ir buscar o negro que vai morrer, né? Então eles nem queriam ser atendidos, assistidos. Tinham medo de ser levado lá para o inferno, né? O apego obsessivo aos vivos era outra razão pela qual algumas entidades permaneciam presos à Terra. Quer dizer, não é um espírita que está falando, é uma psiquiatra, psicóloga, né, americana, que na verdade está constatando a evidência da sobrevivência. Então, você vê aí, se você conhece um pouquinho das práticas espíritas, você vai ver que tudo que ela está falando, que ela observou, é o que as casas espíritas observam também no atendimento àqueles que vão procurar lá, né? Apego obsessivo aos vivos. A criatura é muito apegada à filha, muito apegada ao pai, muito apegada à mãe, e tem medo de separar, né?
não quer largar. Nas cartas de Chico Xavier a gente vê muito isso, principalmente mãe, como sofrem as mães, porque não querem aceitar a ideia de que o filho morreu no acidente, na bala perdida, no ataque cardíaco. E mesmo que tenham recebido mensagens do filho com dados confirmatórios, anos recebendo mensagens não foram suficientes para fazê-la muitas vezes conformar. Isso tem uma explicação, pelo que a gente vai apurando, estudando ao longo dos anos. Quanto maior é o nosso grau de comprometimento com o ser, seja o pai ou seja a mãe em relação ao filho, ou o filho em relação ao pai ou à mãe, aquele que mais sofre é o que mais dívida tem, que mais culpa sente em relação a alguma coisa do passado recente ou passado distante. Então, a gente vê casos de pais que iam deitar na sepultura do filho à noite para o filho não ficar sozinho. Empresário, não é um cara ignorante. E ali foi pego várias vezes pela polícia com o cigarro aceso, estava ali deitado. Mas por que esse comportamento? Esse comportamento invariavelmente é porque aquele homem é o que mais comprometimento tem com Cristo, que às vezes está numa situação muito boa, porque ele morreu na hora certa, do jeito que tem que morrer, um ataque cardíaco tomando banho, no final de tarde. Só que o choque foi tão violento naquele homem e na verdade reacende ligações mais remotas. É um apego obsessivo aos vivos, né? Às vezes a entidade que não quer ir embora, ou o cara que não quer deixar o filho embora também. Vamos em frente. Casos foram registrados de pessoas possuídas por várias entidades, no caso dos pacientes dela. E ela viu tudo isso aqui, ó, os quadros que marcavam as personalidades que se manifestavam. Pessoas que foram assassinadas, demorando-se na ideia física de prejudicar desesperadamente seus malfeitores, que ia se vingar. Ela conclui que um dos laços mais fortes que prende os espíritos ao mundo físico é a propensão para o álcool, as dependências, porque a dependência não é física, toda dependência é espiritual. Então, se eu sou dependente em droga, eu vou continuar tendo necessidade no plano espiritual. Dependente de álcool, dependente do que quer que seja, eu continuo sendo atormentado por aquele hábito que eu desenvolvi de uma forma. Volta um pouquinho, por favor. Ela vai falar ali. Então, sexo, fumo, até comida. Estando dependente tão cego à própria partida, que se preocupa apenas em satisfazer sua compulsão. Então, as cracolândias da vida deve ter uma quantidade enorme de gente ali, usando aqueles infelizes nas dependências que tem, os infelizes, né? Para que esse desencarnado consiga muitas vezes ter acesso lá aos resíduos que estão no chão e tudo mais, né? Vamos em frente. Em 88, aparece aqui pelo Brasil um livro desse James Van Praagh. Muito interessante a história desse cara. Ele é um estudante e um dia passa pela universidade dele um cara ligado ao meio de comunicação e diz para ele que quando ele se formasse, se ele precisasse trabalhar, para ele procurar seria na cidade onde esse cara que fez a palestra na escola lá sugeriu. Ele vai até lá, chega lá, o cara ignora ele total. Aí, embora tivesse o diploma na mão, não consegue emprego, ele vai trabalhar numa empresa de logística. Aí ele faz amizade com o superior dele lá, uma mulher, me parece, e essa mulher um dia leva ele para ouvir as orientações de um médium ao qual ela recorria para dar encaminhamento dos negócios dela, pessoais ou profissionais. E aí o médium fala para ele que ele, James Van Praagh, tinha as mesmas aptidões que esse médium, porque lá nos Estados Unidos essa visão do dai de graça, que de graça recebemos, ela não é vigente. Lá a mediunidade é praticada a pagamento e caro. Nós temos um amigo chamado George Galf, que foi fazer umas incursões lá pelos Estados Unidos com a esposa,
E ele entrou numa livraria e tinha um serviço desses oferecido. Ele foi até tentar conversar com o médium lá, mas era muito caro. Então ele desistiu. Mas ele ficou muito impressionado, porque lá é praticado a pagamento. E o James Van Praagh vai começar depois. É muito interessante a mediunidade dele, que no Brasil tem alguns exemplos. Não é essa mediunidade de psicografar nem nada. É a mediunidade de eu estar conversando com você, que veio me procurar porque seu filho morreu, e eu começo, nem sei do que ele morreu, nem sei como é que é o nome dele, nem sei detalhes pessoais do seu relacionamento com ele. E na verdade eu começo a falar, olha, tem uma pessoa assim do seu lado que está falando isso, está dizendo aquilo, e evidentemente você fica espantado, porque são coisas que você nem está pensando, mas que tem relação direta com a sua relação com aquele personagem. E no Brasil nós tivemos uma mulher assim, que eu conheço o nome, né? Morreu já, mas ela é citada pelo Augusto César Vanucci, quando morreu o filho dele lá asfixiado, no final de semana, foi lá no Rio de Janeiro, numa Petrópolis, Teresópolis, sei lá, foi ligar o aquecedor do quarto onde estava dormindo com a namorada, e na verdade a pessoa que ligou e não ligou, e morreu asfixiado. E aí o tal do Vanucci lá da Globo ficou perturbadíssimo. Esse cara era filho da primeira mulher dele, da Brígida, me parece. E aí o que acontece é que essa mulher teve acesso à médium lá, e a médium atendia legiões de pessoas nos sábados à tarde, num galpão imenso que existia numa determinada região do Rio de Janeiro, e ela, uma senhora com deficiência visual severa, com óculos fundo de garrafa, subia num tablado lá, aquela multidão de 1.200 pessoas, 1.200, 3.000 pessoas, sei lá, um volume muito grande. Ela de repente começava a falar, fulano de tal, RG não tal. Aí o cara levantava a mão na meio da plateia, porque o cara subia, aí ela falava um monte de coisa que a entidade que estava ali entre eles estava dizendo para ser dito. Detalhes assim muito próximos da pessoa. Tem um caso interessante onde ela chama o personagem que sobe no tablado com a mulher, e na verdade o espírito, que é o filho que está ali, está pedindo para eles pararem de brigar por causa do tapete, porque o moleque tinha uma preferência por um tapete que acho que o pai queria vender, ou queria dar, não sei o que, para trocar, ou a mulher queria fazer isso, e um outro não queria liberar. E o espírito está familiarizado com o problema de agora, demonstrando que o que está acontecendo é real. Coisas assim de espíritos que pessoas foram procurar algum tipo de orientação e o espírito deu dica lá do endereço onde ele morava, onde é que eles moravam, que também era uma coisa que a médium nunca poderia imaginar que fosse real. É muito interessante. Ela está descrita no livro do Vanucci, está descrita no livro Por Trás do Véu de Ísis, do Marcel Sotomayor, e está descrita num livro chamado Médiuns Extraordinários, de um cara chamado Valdemar Falcão, que vai inclusive falar que vários artistas, tipo Chico Buarque, por exemplo, foi salvo do alcoolismo por uma intervenção de um médium do candomblé, porque ele estava praticamente dominado pelo álcool. E a miúcha lá, uma das irmãs dele, acabou levando ele para se conversar com esse cara, e o espírito, através do médium do candomblé, conseguiu resgatar ele da dependência. E outros personagens importantes da nossa história. Bom, então o James Van Praagh ele esteve no Brasil. No Google você vê entrevistas da Globo News com ele. Só que acontece o seguinte: a mediunidade nele era uma coisa exuberante, espontânea, só que ele vai, a partir do segundo livro, começar a desenvolver umas teorizações, porque esse é o grande problema, né? O Gabriel Delany, que foi um grande personagem do espiritismo, engenheiro lá na época de Kardec, um menino prodígio que morreu acho que em 1927, me parece, ele vai escrever livros extraordinários como Reencarnação, Alma Imortal, e ele, em 1965, em visita à Terra, cruza com André Luiz, do Chico Xavier, lá na cidade de Paris, no dia 20 de agosto de 1965, e o André Luiz aproveita para fazer uma entrevista com ele. Aí o André Luiz pergunta, por que o Espiritismo vai tão devagar aqui na Terra, com tanta exuberância de informações? Aí ele fala assim, olha, um século, porque o Espiritismo surgiu em 1857, nós estamos em 1965. Um século é muito pouco.
no que diz respeito aos assuntos do espírito. E o grande problema dessa morosidade se deve à grande quantidade de pessoas que saem aqui do plano espiritual diariamente, comprometidos em fazer a divulgação do espiritismo, através da mediunidade e outros procedimentos, chegam aí, criam suas próprias escolas, suas próprias teorias. Aí você vai fazer uma vasculhada na história de grandes grupos de atividades espirituais que apareceram no século XX, e você vai ver que cada um criou a sua própria escolinha, ignorado, né? A Blavatsky, por exemplo, da teosofia, ela era médium kardecista na Rússia, mas ela se torna a mãe da teosofia na Inglaterra, criou a sua própria escolinha. Aí você vai, se você for assim, vasculhar, você vai ver que cada um criou a sua própria escola. Parte disso é porque aquilo que eu falei lá no início é uma verdade. Uma grande quantidade de estudiosos do mundo, parciais, ignoram simplesmente todo o conteúdo aí que, por exemplo, o Espiritismo pode oferecer. Então, parte porque o Espiritismo é latino. Então, Kardec não é reconhecido pelo nórdico. Hoje, talvez esteja havendo uma abertura maior, principalmente porque está havendo uma infiltração com a colaboração de inúmeros personagens que estão do Brasil, saindo daqui, de Valdo Pereira Franco e outros mais, estão pré-sensibilizando pessoas para conhecerem o Espiritismo. Por isso, para aqueles que são mais, de uma certa forma, conscientes, é importante empenhar-se na divulgação do Espiritismo, não a minha moda, mas a moda do que o Kardec e alguns espíritos apresentam, como André Luiz, por exemplo. Né? Bom, 1988. Em 2012, apareceu esse livro aí, desse médico Herbert Alexander III. Ele voltou de um congresso na África, e aí acordou numa segunda-feira com uma dor nas costas terrível, da dor nas costas da internação no estado de coma foi um pulo. 7 dias depois, médicos já tinham feito tudo que era possível, chegou à conclusão que não há mais o que fazer, nisso ele volta à vida. E aí ele vai contar nesse livro, Uma Prova do Céu, que ele virou um best-seller, tudo o que aconteceu. E ele, que sempre foi absolutamente mecanicista, materialista, descrente de tudo, chegou à conclusão, minha experiência me mostrou que a morte do corpo e do cérebro não é o fim da consciência, e que a existência humana continua no além-túmulo. O lugar onde eu estive era real, tão real a ponto de fazer a vida no aqui e agora parecer uma ilusão. E aí ele vai publicar esse livro aí. No livro ele vai contar detalhes bastante interessantes sobre o que sucedeu durante esses 7 dias, onde ele teve uma vivência intensa, despertando como se estivesse dentro de um grande útero cheio de veios, uma região lodacial, uma coisa assim surreal. E ele vai conseguir sair da linha a um momento e vai dar de cara com uma menina com a bochechinha rosada, e vai falar para ele que ele não precisa ter medo. Na verdade, ele era uma pessoa muito querida e ele não ia morrer, ele ia voltar, só que ele tinha que contar o que ele ia ver. E aí ele vai contar uma série de coisas que vão acontecer, desde o envolvimento nessa região mais assim umbralina, vamos dizer assim, até a ascensão a níveis espirituais mais sutilizados. É muito interessante. Depois, se tiverem a oportunidade, leiam um livro, porque tem muitos dados importantes. Vamos passar para frente, Silvia. A gente chegar no Chico Xavier, que é as respostas que o Espiritismo dá na prática. Né? Bom, o Brasil tem um papel importante nesse processo de despertamento de consciência. Quer ver como? A primeira grande contribuição é de 1932. Um cara que tinha formação escolar primária, repetente do 4º ano primário, trabalhava no pesado, era trabalho braçal, uma série de restrições físicas, sociais, econômicas, na alimentação, não impediram que ele, de repente, começasse a replicar o pensamento do Castro Alves, Olavo Bilac, Cruz de Souza, Guerra Junqueira e um monte de intelectuais na época, bastante conhecidos, né? E ligados à poesia, que era um estilo bastante apreciado então. Aí vai nascer um livro chamado Parnaso de Além-Túmulo, de 1932,
Posteriormente vai surgir um livro com esse cara chamado Humberto Campos, que era um cronista muito famoso, literato da Academia Brasileira de Letras, e ele na realidade vai ser o epicentro de uma briga judicial que se estabelece entre a mulher de Humberto Campos e a federação que editou o livro contra o médium, exigindo indenização ou reconhecimento para ter acesso a direitos autorais. A justiça brasileira, tendo à frente, no caso dos defensores, um jurista chamado Miguel Timponi, ouviu todos os membros da Academia Brasileira de Letras para tentar explicar o que era que estava acontecendo, ou explicar inclusive se Humberto de Campos manifestante era Humberto de Campos mesmo. E a Academia Brasileira de Letras não conseguiu chegar a uma conclusão, mas chegaram à conclusão que o Humberto de Campos tinha até melhorado um pouquinho em relação ao tempo em que ele estava vivo. Esse mesmo cara lá, semi-alfabetizado, na realidade, anos depois, vai produzir uma série de romances com mais de 400 páginas, com começo, meio e fim, estilo literário, que refletem, na verdade, o pensamento de uma entidade chamada Emmanuel, que, na verdade, teve uma série de vidas aqui na nossa dimensão, de senador romano lá no início da era cristã até padre aqui no final do século XIX, não é? E teria sido inclusive o padre Manuel da Nóbrega. A parte disso tem outro cara aí que vem dar a sua contribuição através de uma série de 13 livros que começa com a descrição do que aconteceu quando ele morreu, para onde ele foi, o que ele sofreu e como ele despertou posteriormente dentro de um hospital no plano espiritual para iniciar a sua readaptação. Vamos em frente. Primeira contribuição do Brasil é essa. Em 1953 aparece esse outro cara aí, que também não tinha formação nenhuma. É um nego matutão mesmo. Apelido Zé Arigó, igual um pássaro lá da região, que imita o canto dos outros pássaros. O nome do homem é José Pedro de Freitas. E da forma como vai ser descrita aí, depois vocês poderão ver no material que a Silvia vai compartilhar, vai se manifestar através dele um médico chamado Dr. Fritz, e que vai fazer coisas assim prodigiosas. Existem 4, 5 livros falando sobre, mas a maior parte é livro de espírita, então não conta, não tem graça. Então a gente foi buscar um livro americano, que é desse cara aqui, o cirurgião da faca enferrujada, do Brian Fuller, porque isso teve repercussão mundial. Chico Xavier não teve repercussão mundial, mas isso teve. Muita gente da Europa, dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, da Inglaterra, para estudar o fenômeno, que aconteceu numa cidadezinha ali nas cercanias de Belo Horizonte, chamada Congonhas do Campo, e a equipe de um cientista chamado Andrei Puharish veio composta, inclusive por um jornalista que ia relatar tudo o que foi feito, que resultou nesse livro posteriormente, porque esse grupo veio uma vez, retornou para ficar mais tempo, aí os mineiros começaram a se invocar, começaram a divulgar a notícia que ele ia levar o Arigó embora, aí a pressão sobre os caras foi tal que eles abandonaram tudo e foram embora mesmo. Mas, na realidade, o Brian Fuller depois escreveu esse livro. Agora, mais recentemente, surgiu um livro de uma pessoa que foi testemunha ocular dos fatos, que era amiga do Arigó, uma advogada, hoje advogada, e que vai contar no livro Cirurgias Espirituais da AME São Paulo, o que ela viu. Aí está descrito uma cirurgia de 8 minutos de uma mulher que estava com câncer, desenganada pelos médicos, câncer de útero, e que foi cirurgiada na frente de um monte de gente deitada em cima de uma folha de porta, em cima de umas folhas de jornal. Testemunho de médico, desses outros personagens, um coronel do exército, um advogado, o próprio marido. Era uma mulher que vinha lá de Feira de Santana, tinha chegado dos Estados Unidos. E é muito impressionante a cirurgia que é feita. Vai tirar um troço de 8 por 4 centímetros. Ao depoimento de um outro professor universitário paulista, que viu cirurgias oftalmológicas. No YouTube você vê cirurgias do Arigó enfiando um canivete aqui, arrancando o globo ocular do cara para fazer raspagem, sem asepsia, sem anestesia, sem sangramentos. Está lá o filminho, pouca coisa que sobrou. Esse homem aqui, que é professor, disse que viu 4 operações em meia hora. Uma drenagem do quisto sinovial, sem nenhuma preparação, anestesia, asepsia, nenhuma técnica hipnótica, letárgica, toques no paciente, qualquer outro processo de sugestão, algo semelhante. O próprio Puharish tinha um problema aqui no braço, um tumor interno,
E numa das vindas ao Brasil, o Dr. Fritz falou se ele não queria operar aquilo lá. O cara ficou arrepiado, né? Porque é americano, mas antes que ele acordasse, o Dr. Fritz já tinha arrancado o negócio sem que ele sentisse nada. E o Aurilex escreve outras operações de pitirígio. O olho é um negócio muito sensível, muito irrigado, não tinha sangramento. Quando acontecia, o Dr. Fritz falava não querer sangue, senhor, e parava imediatamente o processo de sangramento. Depois vocês leem isso aí. Vamos pular. 1953. Em 74, aqui no bairro do Ipiranga, aparece esse menino aí. Na época era um menino, Luiz Antônio Gasparetto, através de quem superaram fenômenos extraordinários, tipo assim. À medida que a mediunidade foi desenvolvendo-se mais, ele pintava uma coisa com isso aqui, ao mesmo tempo com aquilo ali, com os pés conversando aqui. Um negócio fantástico. Ele foi para o mundo. Foi levado para a Inglaterra, foi levado para a Alemanha, foi levado para a Suíça, foi levado para a Itália. Plateias numerosas viam tudo aquilo que acontecia. Aqui no Brasil foram feitas algumas confrontações entre a assinatura dos pintores e alegaram que, na verdade, era inconclusivo porque as assinaturas aqui no Brasil eram com crayon. Então ela deve estar deformada em relação lá aos originais que eram feitos com pincel. O que acontece é que parecia um dado muito sugestivo. O Leonardo da Vinci, ele escrevia em algumas obras ao contrário. Em vez de escrever Leonardo assim, ele escrevia de trás para frente. Como é que era igual? Como é que o menino podia saber disso? Mas esse foi um dado que chamou muito a atenção de quem estudou grafologicamente as assinaturas. Os quadros eram produzidos de 4 segundos a 4 minutos. Quem faz isso? Difícil. Infelizmente ele saiu fora do circuito, né? Mas ele era um fenômeno extraordinário, não só em programas de televisão na América do Norte, mas também na Europa. Ele esteve presente muitas vezes, produzindo inúmeros quadros desses caras aí, Rembrandt, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, personagens assim que fizeram a história da pintura no final do século XIX, começo do século XX, principalmente na França, né? Em Montmartre. Bom, vamos em frente. É em 74. Em 72 aí começou uma fase diferente na atividade do médium Chico Xavier. Ele apareceu lá no Pinga Fogo, ele tirou o espiritismo da marginalidade, colocou o espiritismo no seu devido lugar, mostrando que o espiritismo não era atividades místicas. Existia um conteúdo filosófico, um conteúdo científico e de consequências morais. Isso através de um programa chamado Pinga Fogo, em julho de 72, e se repetiu em dezembro, tal foi a repercussão que teve o primeiro. Programa que tinha uma hora de duração nos tempos normais, mas quando ele apareceu foram mais de 3, 4 horas no ar, sem que o pessoal fosse dormir, né? Era o Roda Viva da época. Bom, e aí o que acontece é que descobriram que Chico Xavier existia, e paralelamente começou a acontecer, do ponto de vista coletivo no Brasil, uma quantidade enorme de acidentes envolvendo jovens, dentro de carro, doenças, balas perdidas, suicídios. E aí o pessoal descobriu o endereço dele lá em Uberaba, começou a frequentar lá, na ânsia de receber alguma informação, alguma notícia. Há muitos relatos de pessoas parciais ou imparciais, e desse trabalho todo surgiram pelo menos 50 livros, fora as mensagens. Ontem eu mesmo achei uma mensagem perdida na casa de um cara aí, de uma moça que foi assassinada na sua própria casa por um bandido, né, lá na cidade de Campinas, e nunca vi publicada em livro aquela mensagem, né? Até porque os livros eu conheço todos, porque a gente faz um programa de rádio já há muitos anos, chamado Os Mensageiros no Ar, a Rádio Boa Nova, em São de Guarulhos, e essa mensagem eu não conhecia. Então a gente vai até aproveitá-la para apresentar no programa, né? E o que acontece é que a quantidade de dados e detalhes dessas mensagens, como é que era recebido isso publicamente? Chico Xavier sentava-se na ponta de uma mesa, ladeado por várias pessoas, que ficavam fazendo comentários enquanto ele psicografava. O público que estava diante dele era um público nem sempre conhecido, pessoas das mais diferentes procedências, por variadas razões, invariavelmente pela perda de um ente querido. Das 10 da noite até 1, 2 da manhã, ele ficava ali, recebendo às vezes 1, às vezes 10, às vezes 4, às vezes 5 mensagens longas, curtas,
de pessoas que ele nem sabia que tinham existido um dia e que estavam revelando familiaridades para aqueles entes queridos que estavam, às vezes, na plateia, ansiosos, rezando para ser o parente dele que assinasse a mensagem. E ali surgiu um conteúdo incrível. Nós separamos 5 casos aqui na sequência, para vocês terem uma ideia. Esse moço morreu, o nome dele, pode colocar tudo. Ele morreu num acidente de trânsito, nós já falamos isso ao longo desses 2 anos que estamos aqui. Na cidade de Campo Grande, ele tinha ido de Ituverava, São Paulo, 800 quilômetros, para passar o aniversário com o pai e com a mãe, na cidade de Campo Grande. O pai dele era um grande produtor de soja. Chegou na quinta, o pai passou um rádio: olha, eu não vou poder ir hoje, no sábado eu vou aí para a gente comemorar. Na sexta-feira, hora do almoço, ele vai no banco, no centro da cidade, numa avenida principal de Campo Grande. Ele para atrás de 8 veículos, um caminhão desce a ladeira lá, estrambelhado, um Fenemê, bate no carro dele, o carro explode e ele já era. Isso foi, na realidade, em julho. Em novembro, os pais estão na cidade de Uberaba. É véspera do dia de finados. Eles assistem a reunião, na realidade não acontece nada relacionado a eles, acontece relacionado a outras pessoas. Uma pessoa que está sentada na mesa lá, ficava encarando a mãe dele, que está sentada lá nos bancos, e o pai. Quando acaba a reunião, essa senhora que está sentada lá vai lá saber a razão do casal estar ali. E a explicação foi a perda do filho. Aí essa senhora fala assim: do lado da senhora existe um rapaz sorridente, dá uma descrição do homem. A mulher saca da bolsa uma fotografia e mostra para essa senhora. A senhora fala: é esse cara mesmo, esse moço mesmo, só que na foto a pele dele está mais escurecida, mas é ele mesmo. Por que a senhora não vem amanhã? Era sexta-feira, sábado, dia 2, finados, tem uma outra reunião. Não por ser finado, mas porque era sábado. E a mulher vai e lá vem a mensagem do Lineu. O Lineu, na realidade, ficou totalmente deformado, porque quando o caminhão bateu, pegou fogo, ele foi queimado, o corpo. A queimadura de um corpo, na verdade, implica na perda de água, líquidos. Há uma deformação, o cara virou um torresmo. A mãe viu aquilo lá no caixão, evidentemente encucou, e o filho dela tinha sofrido demais para morrer. Aí na mensagem, porque ela recebeu depois o laudo do IML, dizendo que na verdade ele tinha morrido em consequência das queimaduras. Só que na mensagem que ele vai escrever, ele vai dizer, entre outras coisas incríveis, o seguinte: foi então que, ao ler-lhe os pensamentos, como que senhoreia textos de páginas e páginas, vinha saber que o INL me considerava vítima de queimaduras que a nenhum corpo humano é dado resistir. E aí ele esclarece, olha que legal: com todo respeito ao IML, desejo aclarar a ideia da minha mãe sobre a intensa hemorragia interna que me expulsou do corpo. Porque na época não tinha aquele aparador que a gente tem no carro hoje, você segura aqui o pescoção. Quando o caminhão bateu, aquilo voltou para trás e houve uma ruptura aqui, hemorragia, seguiu, muito intensa, um lapso de tempo. Na mensagem ele vai falar que isso se deu, mas ele viu diante dele a figura do avô Aristides. E o avô Aristides esticou as mãos para ele nessa hora do impacto e falou: vem, Lineu. Esticou as mãos e puxou ele. Não olhe para trás. E ele seguiu o conselho do avô e saiu fora. Ele não viu o corpo dele deformado, porque realmente a fixação de detalhes muitas vezes representa uma dificuldade maior da nossa readaptação no mundo espiritual. Então ele estava íntegro ali naquele dia, 4 meses, 5 meses depois, né? E na realidade é uma confirmação de que ele estava por dentro do que aconteceu na sequência, porque como é que ele podia saber que a mãe dele tinha inculcado, que ele tinha morrido queimado e estava deformado? É o Espírito que está falando. Caso número 2, vamos lá. Esse menino aqui é da região do Cambuci, São Paulo. Ele, desde os 15, 16 anos, começou a vivenciar o problema da leucemia. Mesmo assim fez direito no Mackenzie. No Mackenzie ele se apaixona por uma moça que se apaixona por ele, chamada Nathalie. Casam-se. Um mês antes dele morrer, o corpo já está definhando. Ele se recusa a sair de casa, porque na verdade uma mulher dele, a esposa dele, ficou lá morando na casa dos pais dele. E na realidade, quando os familiares vão à cidade de Uberaba, né, ele vai escrever o seguinte:
Coisa que o Chico Xavier não podia saber, porque a família tinha saído do número, sei lá, número 383 daquela mesma rua e mudada para o número 105. E ele na mensagem vai contar para os pais que ele acompanhou a família. Por que acompanhou? Ele não queria ir embora porque a mulher estava lá. O avô dele estava acompanhando ele desde o momento que ele morreu. O avô dele respeitou a vontade dele. E o avô dele tinha até convidado ele para assistir algumas reuniões aqui na nossa dimensão, que sempre é útil para o cara tomar consciência que a vida continua. Mas ele se recusou. Acontece que as sensações e desconforto derivados da leucemia seguiram em frente com ele no corpo espiritual. Porque esses processos, invariavelmente, nada mais são, leucemia e outros tipos de processos mais graves, do que a repercussão daquilo que você fez para você mesmo em vidas passadas e que fica impregnado no seu corpo espiritual que se formou quando você foi reencarnar. Então, o processo de descondicionamento do corpo implica também no descondicionamento dessa sintomatologia. Como ele não quis sair de casa, ele continuou tendo assim uma estrutura muito materializada ainda, a ponto de 4 meses depois ele se sentir de tal forma enfraquecido que ele concordou que o avô levasse para fazer hemodiálise no plano espiritual. Não é uma coisa maluca? Mas está escrito nesse livro, Assuntos da Vida e da Morte, e o detalhe é esse aqui, né? Na mensagem ele vai contar que ele mudou com a família do número 383 para o número 105 para não distanciar-se dos entes queridos da Natalina. Outro caso interessante, esses meninos aí saíram em Poços de Caldas. Esse moleque tinha passado praticamente a vida inteira acompanhando os pais em passeios na região do Rio Lambari, lá em Poços de Caldas. E no dia 8 de setembro de 79, o pai deu a ele o carro para que ele pudesse ir com os amigos lá passar o dia à beira do rio. Acontece que na hora de voltar, um acidente interrompeu a vida dele e de todo o grupo. Como não chegavam em casa, o pai e os pais dos outros rapazes foram lá para ver o que aconteceu. Encontraram o carro, despencou num buraco lá, caiu no meio das pedras e morreu todo mundo. O pai ficou louco, sentindo-se culpado pela morte do filho, porque afinal de contas ele deu, o moleque nem carta tinha, mas ele estava acostumado a ir para aquele lugar, estava acostumado a dirigir, né, pai moderno. E aí o que acontece é que eles, dias depois da morte, vão lá no Chico Xavier. Na primeira vez que vão, o que acontece é que esse pai chegou meio nervoso, chegou chegando. Na verdade, eu não sou espírita, mas eu vim aqui porque meu filho morreu, meu pai era espírita e eu queria saber se o senhor tem alguma notícia do meu filho. Quando ele fala isso, o Chico incorpora um cara que se identifica como o parteiro que fez o parto do moleque quando ele nasceu aqui, e que está dizendo para ele agora que acompanhou o processo de desligamento do Orlandinho. Então, uma série de fatos interessantes, e o menino vai falar na mensagem uma coisa que eles não sabiam. Quando eles saíram à noite lá da região onde eles estavam acampados, na verdade o que aconteceu é que os faróis do carro não se acenderam. Mas eles não sabiam que tudo foi destruído, o carro estava sendo periciado. Dias depois da mensagem veio o laudo da polícia, que disse exatamente o que o moleque tinha falado. Para encerrar, nós temos mais, acho que 2 casos. Esse aqui, esse moço volta lá de Saquarema, Rio de Janeiro, foi passar o carnaval com a noiva lá, Silvana, e na entrada de São Paulo, na região de Guarulhos, 1978, Guarulhos ainda, a Dutra não tinha ainda esse tamanho que tem hoje, capotamento, morre. Na verdade, ele acorda dentro do velório, que é uma revelação muito interessante. Não é o único caso na literatura produzida pelo Chico que acontece isso. E ele vai contar detalhes a respeito do que aconteceu ali no velório, quando ele acorda com a mãe gritando em cima do corpo dele, que é normal. Vai contar o que foi tomado de providência pelo avô dele quando percebeu que ele gostaria de ser enterrado com a noiva com quem ele ia casar 10 dias. E no final, ele vai contar isso aqui. Pode passar aqui, ó. Ele vai pedir para os pais resgatarem uma dívida que os pais nem sabiam que ele tinha, porque quando eles estavam em Saquarema, eles foram assaltados, roubaram documento e dinheiro.
Aí uma pessoa emprestou uma grana lá para a Silvana botou a boca no trombone, uma pessoa espontaneamente emprestou uma grana para eles pagarem gasolina e voltarem a São Paulo. A família aqui não sabia disso, mas na mensagem ele pede para que a família resgate a dívida com aquela pessoa que coincidentemente ligou, quando o acidente já tinha acontecido, ligou aqui para a casa deles, que eles tinham deixado o telefone, para saber se eles tinham chegado bem. E a pessoa tomou conhecimento que o moço tinha morrido com a moça, mas deixou o telefone. Aí, quando os pais ouviram isso na mensagem, contataram uma família lá da moça, pelo menos, e resgataram a dívida que nem ele sabia qual era. Para terminar esse caso aqui, em 24 de agosto de 1960, aconteceu um acidente gravíssimo, morreu 54 jovens na região de São José do Rio Preto. O pessoal saiu de Rio Preto para ir a Barretos. Não tinha peça do filme Boiadeiro, era aniversário de Barretos, 25 de agosto. O ônibus caiu, levou todo mundo para o fundo do Rio Turbo. Semanas depois, a família de um dos meninos estava lá para justamente ver se o Chico Xavier tinha alguma explicação notícia. O menino se manifesta contando detalhes. Quando a notícia chega em Rio Preto, outros pais quiseram também ouvir o Chico. Um deles era advogado, juiz, alguma coisa, o promotor, e foi com a mulher e mais uns amigos até Uberaba, assistiram a reunião, entraram na fila, nada de notícias, mas aí quando falam com o Chico, fala, olha, seu filho não tem condição de escrever ainda. Porque o Vladimir Ranieri tinha escrito, acho que Vladimir Ranieri. Mas, na verdade, existe uma pessoa aqui que está dizendo que fez parte da equipe de resgate lá do local do acidente, no plano espiritual, e ela disse que o menino está bem, está sendo cuidado, não sei o que, quando ele tiver condição ele volta para escrever. E ela está dizendo que o nome dela é Maura Javarini, Araújo Javarini, que ela morreu no dia 11 de maio de 1932. E ela, na realidade, foi a mulher do padreiro lá da cidade. Bom, o cara, o pai do menino, no dia seguinte, foi lá no cartório para ver se dia 11 de maio de 1932 tinha morrido uma mulher por suicídio, como ela se dizia ter morrido. Aí o cara procura nos livrão lá e olha, no dia 11 de maio não tem nenhum registro. O cara é informado e já fala que o Chico Xavier não passava de uma fraude. Mas a hora que virou a página, tinha uma nota, um adendo falando assim, que na realidade o óbito da referida Maura, que ali constava, falecera realmente no dia anterior, dia 11 de maio, por suicídio. Como é que Chico Xavier podia saber de uma coisa que aconteceu a quilômetros de distância de Pedro Leopoldo, né, porque são mais de 600 quilômetros, um caso, evidentemente, de uma vilarejo, que São José do Rio Preto, em 1932, não era o que é hoje, hoje é uma grande cidade. E, na realidade, é uma prova evidente que havia espíritos por trás da figura de Chico Xavier dando essas informações. Para encerrar esses dois comentários de Kardec. Porque não se compreende uma coisa, que é a sobrevivência, não é motivo para que ela não exista, visto que o que é utopia hoje poderá ser verdade amanhã. O Espiritismo, que é esse manancial de informações, é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia, pois esse voto, mesmo favorável, não pode forçar convicções. E o grande juiz, escreveu Kardec, o juiz soberano é a opinião pública. Quando essa opinião se formar pela aquiescência das massas e dos homens esclarecidos, os cientistas oficiais a aceitarão como indivíduos e sofrerão a força das circunstâncias, se convencendo que a vida realmente continua.